A estratégia energética da Europa seguiu padrões familiares por muito tempo, dependendo dos gasodutos russos e do GNL americano para atender às crescentes demandas, mas isso mudou da noite para o dia. A Europa está explorando discretamente um acordo significativo de GNL com o Canadá, que já está gerando ondas nos mercados globais de energia e remodelando as futuras rotas comerciais. Para a Europa, é um movimento em direção à segurança energética e diversificação. Para o Canadá, uma oportunidade transformadora. E para os Ishuon-Ewell, um sério alerta. Não se trata apenas de GNL, mas de reformular a política energética global. A dependência da Europa do GNL e do ZEUA parecia segura até que não foi. O aumento dos preços, termos comerciais restritivos e tensões políticas contínuas deixaram os líderes europeus à procura de alternativas. Surge o Canadá. As vastas reservas de gás natural do Canadá o posicionaram como uma escolha lógica. Relações políticas estáveis com a Europa reduziram o risco de interrupções no fornecimento e melhorias na infraestrutura ao longo das costas do Canadá tornaram possíveis novas rotas de exportação de GNL. Mais importante ainda, a Europa aprendeu com os erros do passado. Depender de mais de um único fornecedor, primeiro da Rússia e depois do Steinurahou, não era sustentável. O Canadá ofereceu algo único, uma nova opção em um mercado de energia que evolui rapidamente. A jornada do GNL canadense está apenas começando, mas ganha força rapidamente. O GNL Canadá é um dos projetos principais com a construção já em andamento na Colômbia Britânica. Está a caminho de se tornar um fornecedor significativo para os mercados globais. Quebec está repensando suas políticas de GNL, abrindo a porta para mais projetos de exportação. Grandes players de energia, como a Total Energies, estão pressionando por um desenvolvimento mais rápido no Canadá, vendo o potencial de crescimento de longo prazo. Se o Canadá conseguir expandir sua infraestrutura e garantir mais compradores internacionais, pode se tornar um dos principais exportadores de GNL dentro de uma década. Os IWEL foram o maior fornecedor de GNL da Europa. Mas a competição está aumentando. Um possível acordo entre o Canadá e a Europa apresenta um novo concorrente para o qual os EPU e a Huro não estavam preparados. Os custos de transporte mais baixos, a partir dos terminais da costa leste do Canadá, lhe dão uma vantagem. Os compradores europeus estão ansiosos para diversificar e evitar disputas comerciais futuras. A pressão sobre os exportadores de GNL dos Consorcio para renegociar contratos de longo prazo e continuar competitivos está crescendo. A Europa aprendeu lições difíceis na última década. A diversificação energética não é mais opcional, é uma necessidade. A possível entrada do Canadá no mercado faz parte de uma estratégia mais ampla. O corte do gás da Rússia deixou a Europa correndo atrás de alternativas. O GNL dos Ilhéuprão trouxe alívio, mas os contratos de longo prazo geraram preocupações sobre a estabilidade dos preços. O GNL canadense oferece um terceiro pilar de segurança energética, reduzindo a dependência de qualquer fornecedor único. Diversificar não é apenas inteligente, é essencial para a estabilidade de longo prazo. E a Europa não está perdendo tempo. Para as empresas de energia europeias, garantir contratos de GNL não se trata apenas de preço, mas de confiabilidade, flexibilidade e estabilidade de longo prazo. Flexibilidade nos contratos. Os compradores europeus preferem contratos que permitam o acesso ao mercado à vista, em vez de ficarem presos a acordos rígidos de longo prazo. Laços políticos estáveis. A reputação do Canadá como um país fornecedor politicamente estável o torna mais atraente em comparação com outros exportadores. A expansão da infraestrutura na Europa para receber o GNL canadense está sendo investida em capacidade adicional de armazenamento e redes de gasodutos. Este possível acordo com o Canadá representa mais do que diversificação. É a Europa apostando suas fichas em um mercado de energia em rápida mudança. A capacidade do Canadá de atender à crescente demanda da Europa por GNL depende de uma coisa: infraestrutura.
A expansão do oleoduto Trans Mountain triplicou a capacidade para exportação de petróleo. Agora, melhorias semelhantes são necessárias. Para o GNL, novos terminais de exportação na costa leste estão sendo planejados, mas desafios regulatórios e preocupações ambientais podem desacelerar o progresso. Parcerias com gigantes globais de energia estão ajudando a acelerar alguns projetos. Se o Canadá puder superar esses obstáculos, cimentará seu lugar como líder global em GNL. A China tem expandido silenciosamente sua liderança global. A estratégia energética da Europa seguiu padrões familiares por muito tempo, dependendo dos gasodutos russos e do GNL americano para atender às crescentes demandas. Mas isso mudou da noite para o dia. A Europa está explorando discretamente um acordo significativo de GNL com o Canadá, que já está gerando ondas nos mercados globais de energia e remodelando as futuras rotas comerciais. Para a Europa, é um movimento em direção à segurança energética e diversificação. Para o Canadá, uma oportunidade transformadora. E para os Ishuon-El, um sério alerta. Não se trata apenas de GNL, mas de reformular a política energética global. A dependência da Europa do GNL e do ZEUA parecia segura até que não foi. O aumento dos preços, termos comerciais restritivos e tensões políticas contínuas deixaram os líderes europeus à procura de alternativas. Surge o Canadá. As vastas reservas de gás natural do Canadá o posicionaram como uma escolha lógica. Relações políticas estáveis com a Europa reduziram o risco de interrupções no fornecimento e melhorias na infraestrutura ao longo das costas do Canadá tornaram possíveis novas rotas de exportação de GNL. Mais importante ainda, a Europa aprendeu com os erros do passado. Depender de mais de um único fornecedor, primeiro da Rússia e depois do Steinurahou, não era sustentável. O Canadá ofereceu algo único, uma nova opção em um mercado de energia que evolui rapidamente. A jornada do GNL canadense está apenas começando, mas ganha força rapidamente. O GNL Canadá é um dos projetos principais com a construção já em andamento na Colômbia Britânica. Está a caminho de se tornar um fornecedor significativo para os mercados globais. Quebec está repensando suas políticas de GNL, abrindo a porta para mais projetos de exportação. Grandes players de energia, como a Total Energies, estão pressionando por um desenvolvimento mais rápido no Canadá, vendo o potencial de crescimento de longo prazo. Se o Canadá conseguir expandir sua infraestrutura e garantir mais compradores internacionais, pode se tornar um dos principais exportadores de GNL dentro de uma década. Os ZEUA foram o maior fornecedor de GNL da Europa. Mas a competição está aumentando. Um possível acordo entre o Canadá e a Europa apresenta um novo concorrente para o qual os EPU e a Huro não estavam preparados. Os custos de transporte mais baixos, a partir dos terminais da costa leste do Canadá, lhe dão uma vantagem. Os compradores europeus estão ansiosos para diversificar e evitar disputas comerciais futuras. A pressão sobre os exportadores de GNL dos consorcios para renegociar contratos de longo prazo e continuar competitivos está crescendo. A Europa aprendeu lições difíceis na última década. A diversificação energética não é mais opcional, é uma necessidade. A possível entrada do Canadá no mercado faz parte de uma estratégia mais ampla. O corte do gás da Rússia deixou a Europa correndo atrás de alternativas. O GNL dos Ileupran trouxe alívio, mas os contratos de longo prazo geraram preocupações sobre a estabilidade dos preços. O GNL canadense oferece um terceiro pilar de segurança energética, reduzindo a dependência de qualquer fornecedor único. Diversificar não é apenas inteligente, é essencial para a estabilidade de longo prazo. E a Europa não está perdendo tempo. Para as empresas de energia europeias, garantir contratos de GNL não se trata apenas de preço, mas de confiabilidade, flexibilidade e estabilidade de longo prazo. Flexibilidade nos contratos. Os compradores europeus preferem contratos que permitam o acesso ao mercado à vista, em vez de ficarem presos a acordos rígidos de longo prazo. Laços políticos estáveis.
A reputação do Canadá como um país fornecedor politicamente estável o torna mais atraente em comparação com outros exportadores. A expansão da infraestrutura na Europa para receber o GNL canadense está sendo investida em capacidade adicional de armazenamento e redes de gasodutos. Este possível acordo com o Canadá representa mais do que diversificação. É a Europa apostando suas fichas em um mercado de energia em rápida mudança. A capacidade do Canadá de atender à crescente demanda da Europa por GNL depende de uma coisa: infraestrutura. A expansão do oleoduto Trans Mountain triplicou a capacidade para exportação de petróleo. Agora, melhorias semelhantes são necessárias. Para o GNL, novos terminais de exportação na costa leste estão sendo planejados, mas desafios regulatórios e preocupações ambientais podem desacelerar o progresso. Parcerias com gigantes globais de energia estão ajudando a acelerar alguns projetos. Se o Canadá puder superar esses obstáculos, cimentará seu lugar como líder global em GNL. A China tem expandido silenciosamente sua liderança global.